Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Jailda Lourenço de Almeida, com o tema A Influência dos Espíritos em Nossas Vidas. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, irmãos e amigos da Rádio e TV Fraternal. É com muita alegria, não é? Que nos reencontramos para mais uma oportunidade de aprendizado e de crescimento através das lições do Evangelho de Jesus, né? E hoje nós vamos abordar um tema muito significativo que trata da influência dos espíritos em nossa vida. A questão 459 do Livro dos Espíritos responde a uma pergunta feita por Kardec nesse sentido. Ele pergunta: os espíritos exercem influência em nossa vida e em nossos pensamentos? E os espíritos respondem: muito mais do que podeis imaginar. Às vezes são eles mesmos que vos dirigem. Então aí, meus irmãos, com essa resposta, nós podemos perceber a força influenciadora dos espíritos em nossa vida, dirigindo os nossos passos, guiando as nossas mentes, como o plano espiritual afirma, às vezes são eles mesmos que nos dirigem. Então, o pensamento, meus irmãos, segundo os ensinamentos da doutrina espírita, de acordo com aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata da prece, né? É assim, trazendo esclarecimentos sobre a força do pensamento. Também na Gênese, né, no livro O Consolador, existem referências a esse poder assim significativo do pensamento, dessa força criadora, que o pensamento é energia, meus irmãos. Com o nosso pensamento, nós podemos plasmar imagens construtivas ou imagens destrutivas, de acordo com a sintonia que venhamos a manter. Foi por esta razão, com grande sabedoria e propriedade, que o Mestre nos alertou: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Porque nós somos atraídos, meus irmãos, pelas inclinações individuais que cultivamos, né? As nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos atraem outras mentes na mesma frequência vibratória. Então, se nós estamos alimentando bons pensamentos, bons sentimentos, emoções positivas, nós conseguimos entrar em conexão com mentes nesta mesma frequência
e recebermos a influência positiva e construtiva dessa conexão. Agora, se pelo contrário, nós estamos habituados a alimentar pensamentos negativos, ideias pessimistas, emoções e sentimentos assim desequilibrados, o resultado é justamente a conexão com outras mentes que alimentam este mesmo padrão vibratório, esta frequência que nos leva a atrairmos para a nossa vida, para a nossa conduta, influências nada construtiva. Então, a orientação de Jesus é muito sábia, porque nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Nós estamos rodeados de mentes que vibram no mesmo padrão vibratório que nós cultivamos. Então, dessa maneira, é preciso que nos preservemos através da elevação de nós mesmos, através da busca pela elevação da nossa frequência vibratória, que irá atrair mentes, espíritos, nesse mesmo diapasão vibratório. Então, os ensinamentos da doutrina espírita estão repletos de exemplos que mostram como a interferência dos espíritos acontece em nossa vida através do cultivo dos nossos pensamentos. Como já falei, nós criamos imagens que são, assim, vistas pelos espíritos que estejam na mesma sintonia ou que estejam em sintonia superior, né? Porque os espíritos superiores conhecem o nosso íntimo, conhecem o nosso pensamento e deles nada podemos esconder. Só que eles procuram assim atuar de forma construtiva, de forma elevada, incentivando-nos a mudança, incentivando-nos a melhorar o nível das nossas conexões. Agora, os espíritos menos esclarecidos aproveitam-se das nossas fraquezas para nos incentivar a continuarmos alimentando pensamentos negativos, ideias depressivas e pessimistas que acabam trazendo consequências muito desagradáveis para todos nós. A ciência está comprovando, né, através de pesquisas, o poder do pensamento em nossas vidas,
em particular em nossa saúde. Quando nós nos alimentamos de ideias construtivas, de pensamentos elevados, que elevam a nossa frequência vibratória, nós conseguimos interferir no mecanismo de atuação das nossas células, que passam a trabalhar em harmonia com essa nossa predisposição espiritual. Então, as nossas células obedecem ao nosso comando, ao comando do nosso pensamento. Se nós cultivamos pensamentos elevados, construtivos e positivos, nós conseguimos interferir no trabalho das nossas células de forma construtiva, o que traz benefício para a nossa saúde, né? A neurociência, a física quântica, tem muito a oferecer e a esclarecer nesse sentido. Então, fica bem claro que a elevação do pensamento em um momento de oração, de meditação, faz assim com que os hormônios do bem-estar se manifestem de forma construtiva e de forma positiva, concorrendo para o equilíbrio da nossa saúde. Não é? Esses hormônios, ou neurotransmissores, são ativados pela nossa vontade e pela frequência vibratória que nós alimentamos. Então, eles deixam bem claro que quando nós estamos em paz, quando nós estamos cultivando, alimentando a nossa alma de energias positivas, não importa a religião que tenhamos, mas o simples fato de nós buscarmos o elevado, buscarmos a sintonia com as esferas mais altas, faz com que ativemos em nosso cérebro uma região que passa a produzir de forma mais intensa um neurotransmissor que se espalha por todo o nosso corpo, pelas nossas células, criando uma atmosfera de harmonia e de saúde. Então, para que nós possamos entender a força que existe dentro de nós e que precisa ser, assim, utilizada de forma construtiva. Jesus, o Mestre Divino, era e é portador dessa força magnética e através do seu poder superior, ele conseguia, assim, executar todos aqueles fenômenos que são considerados como milagres. O poder do seu pensamento
elevado à esfera de espírito crístico, acabava por afastar o mal e trazer a luz, afastando as trevas. Jesus, meus irmãos, realizou várias sessões de desobsessão ao ar livre, libertando criaturas possuídas por espíritos infelizes de prisões escravizantes. Então, o que a doutrina espírita nos aconselha, o que o Evangelho nos aconselha, é que procuremos fortalecer-nos, buscando em Jesus esse poder maior que nos tornará, assim, livres e capazes de proteger-nos contra as influências negativas daqueles espíritos que nos acompanham. O Evangelho de Marcos, aliás, os 3 evangelistas, meus irmãos, tratam de situações muito significativas que mostram o poder do Cristo, expulsando espíritos infelizes, espíritos sofredores, que acabavam escravizando criaturas totalmente indefesas. O Evangelho de Marcos, de Mateus, trazem o exemplo de um pai que vivia uma situação de grande desespero. Esse pai tinha um filho, praticamente um menino ainda, de 13 anos, por aí, que vivia sob o domínio de espíritos obsessores. Nas suas aflições, ele sofria muito, com medo de que seu filho pudesse morrer a qualquer hora, porque era uma situação muito sofrida. O menino, ora se atirava no fogo, ora se atirava na água, quando ele era vítima de uns surtos frequentes. Então, diante dessa situação, este pai foi procurar Jesus, para que o mestre pudesse aliviar o seu sofrimento. E narram os evangelistas que quando ele chegou ao local onde Jesus se encontrava, o mestre, muito ocupado com outras pessoas, não pôde atendê-lo de pronto. Ele foi assim, recebido pelos discípulos, que tomaram conhecimento da sua situação e que tentaram libertar seu filho daquela influência tão negativa
mas não conseguiram. Aí, Jesus aproximou-se e, conhecendo a história do menino, ordenou que os espíritos se afastassem. E assim aconteceu. Imediatamente, sob o poder do magnetismo do mestre, da sua força espiritual, da sua luz divina, os espíritos se afastaram. E o menino recobrou a consciência e a autonomia. Os discípulos ficaram assustados, ficaram admirados com o poder de Jesus. E aí questionaram: mestre, por que nós não conseguimos? Aí Jesus esclareceu: por causa de vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e assim se fará. Então, meus irmãos, Jesus coloca como alicerce dessa força espiritual a fé. A fé. E ele acrescenta algo muito importante. Quando ele diz assim, que esse tipo de ação só pode, esse tipo de ação, esse tipo de problema, né, só pode ser solucionado através de muita oração e jejum. Então Jesus coloca aí a importância da oração como força libertadora da alma. Ele deu uma aula, simplesmente uma aula poderosa de desobsessão, né? Aí ele fala do poder da oração. Nós sabemos que a oração é energia pura, é uma força da alma que é guiada pela vontade. O Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata do poder da oração, explica como é que a oração atinge o seu objetivo. É a força do pensamento que conduz a energia da oração no contexto do fluido cósmico universal. Então os espíritos dizem que assim como o ar conduz o som, o fluido cósmico universal conduz o pensamento. E que a eficácia da prece, a eficácia da oração está sustentada pela energia da vontade de atingir o objetivo. Quanto mais vontade a pessoa tiver, mais força terá a sua oração em alcançar o objetivo. Então, a oração é um dos alicerces desse trabalho interior.
Mas Jesus vai mais além e fala do jejum. Não é? Que jejum é esse, meus irmãos? Seria o mero jejum de alimentação, não comer isso, não comer aquilo? Com certeza não. Esse é muito fácil de praticar. Qualquer um pode fazer. Mas Jesus se referia ao jejum da alma, ao jejum espiritual, ao jejum das forças negativas, jejum do ódio, jejum da inveja, jejum do orgulho, jejum do egoísmo, jejum do desejo de vingança, que são forças destrutivas da alma e que tem como resultado o rebaixamento da nossa frequência vibratória. Então, tudo isso é muito importante para que nós possamos nos fortalecer diante das influências negativas daqueles que nos querem mal, em particular dos espíritos que nos acompanham. Então, além da oração, é preciso que haja esse poder de transformação interior, essa renovação da alma, que irá trazer o fortalecimento, a defesa, a proteção para cada um de nós. E esta aula foi dada por Jesus na ocasião em que ele libertou o menino do assédio dos espíritos sofredores. Os discípulos assistiam a esta aula tão importante e com certeza aprenderam muito, porque depois eles passaram a executar de forma mais positiva esta capacidade de, assim, libertar as almas sofredoras de espíritos também sofredores. O que acontecia com eles, meus irmãos? Eram criaturas abnegadas, devotadas, criaturas de boa vontade, mas que ainda precisavam aprender muito. Algo muito importante para que eles pudessem conquistar esse poder interior era a segurança da alma. Eles eram inseguros, aliás, eles estavam ainda inseguros. E foi esta insegurança que impediu que eles conseguissem libertar o menino dos seus obsessores. E eles aprenderam com Jesus que eles precisavam acreditar mais em si mesmos. É aquilo que sempre se fala a respeito do autoconhecimento. O autoconhecimento de nós mesmos, alimentando em nós a certeza de que nós somos herdeiros da luz. Nós somos luz. O mestre disse, vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podereis fazer e ainda mais. Vós sois a luz do mundo. Que brilhe então a vossa luz. Então faltou aos discípulos naquele momento esta segurança da alma, essa força interior
que se expressa através da fé. A fé que consegue afastar as montanhas das dificuldades. Eles aprenderam muito naquele momento. E em outro momento, aprenderam muito mais. Uma outra passagem em que Jesus manifesta o seu poder de atuar e de fazer o desligamento de espíritos obsessores, espíritos influenciadores, que controlam as suas vítimas de forma, assim, bastante cruel. Nós vamos agora recorrer a Marcos, Mateus e Lucas, que trazem referência a uma passagem impactante do Evangelho. É um dos exemplos mais evidentes que mostra como os espíritos podem influenciar a nossa vida. Estes dois casos, meus irmãos, tratam de obsessões muito graves. Não é uma obsessão simples, que vai agindo sobre a mente de forma sutil, de modo que a pessoa, às vezes, nem se dá conta, mas que já consegue, assim, influenciar os seus pensamentos e comportamentos. Porque a obsessão começa assim, meus irmãos. Quer dizer, a atuação de um espírito menos esclarecido sobre um espírito encarnado. Ela começa com pequenos sinais, não é? É uma influência ainda sutil, que parece que não é nada de fora, né? Parece que somos nós. Aquela situação em que a pessoa se deixa levar por maus pensamentos, por, assim, reclamações doentias, aquelas que impedem que veja a beleza da vida, impedem que agradeça o bem que recebe, a vida que tem. Aquelas manifestações negativas em que a pessoa só enxerga o lado negativo de tudo e de todos. Se acha infeliz, se acha abandonada, se acha relegada ao segundo plano. Esse é um processo obsessivo, meus irmãos, que, se não for tratado devidamente, pode se agravar e chegar ao ponto da subjugação. A subjugação ou possessão é aquela situação
que promove a paralisia da vontade. A pessoa já não tem mais domínio sobre si mesma. Ela é comandada. Ela obedece à vontade de espíritos sofredores que atuam sobre ela, cobrando débitos do passado. Então, é uma relação de vingança, de ódio. E isso, meus irmãos, aconteceu no caso do menino e, em particular, no outro caso a que me referi. É o caso que está registrado nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos, sob o título A Cura do Endemoniado Gadareno. Gadara, meus irmãos, era uma região meio afastada. E ela era habitada pelos gentios. A maioria dos habitantes de Gadara eram gentios, quer dizer, não judeus, né? E entre esses habitantes havia um moço, um rapaz, que se destacava por um comportamento muito chocante. Ele vivia nos cemitérios, meus irmãos. A sua morada era o cemitério. E ali ele ficava causando pavor às pessoas, porque ele não conseguia ser domado. Todas as vezes que tentavam prendê-lo com correntes, ele quebrava tudo, tal a força que possuía. E falava coisas assim totalmente sem sentido, sem nexo, mostrando o desequilíbrio da sua alma. Ele estava sob o jugo de espíritos sofredores, espíritos obsessores, que já tinham assumido o controle da sua vontade e que o dominavam. Jesus foi a Gadara, com certeza porque sabia da existência do endemoniado gadareno, para ajudá-lo, para libertá-lo da escravidão dos espíritos obsessores. E quando Jesus ali chegou e aproximou-se desse rapaz, houve um impacto muito grande, um choque muito grande dele para com o mestre. Porque ele, meus irmãos, quer dizer, ele não, eles. Porque o rapaz já não tinha mais vontade própria. Ele era dominado pela vontade dos obsessores. Então, o chefe dos obsessores, não é? Que comandava tudo ali, assim, referiu-se a Jesus de uma forma até suplicante. Que tenho eu contigo, Filho de Deus? Que tenho eu contigo? Como quem diz,
o que vieste fazer aqui? Me molestar? Porque Jesus, meus irmãos, era a luz plena, a luz pura. E ele vivia nas trevas. E as trevas têm, assim, horror à luz. Então ele fala com Jesus dessa maneira. Aí o mestre lhe pergunta: qual é o seu nome? E ele responde: meu nome é Legião. Ele não estava sozinho, meus irmãos. Era uma legião de espíritos sofredores que ele comandava, que ele mantinha sob o seu domínio para perseguir o gadareno. Essa é uma influência altamente grave, como já falei, em que a vítima, a suposta vítima, perde o controle da sua vontade. Então, ele responde a Jesus dessa maneira: meu nome é Legião. Jesus não perguntou o nome do rapaz, porque Jesus sabia o nome do rapaz, claro. E sabia também, pelo seu poder de penetração, ele sabia que não era só um espírito que estava influenciando de forma negativa aquele rapaz, para que ele fizesse tudo aquilo que ele fazia. Era preciso que houvesse muito mais espíritos, e era uma legião. Aí Jesus ordena que se afastem com o seu poder magnânimo, com a sua força interior. Ele ordena que se afastem. E aí o que o Espírito pede para ele? O chefe da legião, que por misericórdia permitisse que todos os espíritos se apossassem dos porcos. Esta é uma passagem, assim, muito estranha, dentro desse contexto, dessa situação. Ele pede para que Jesus permita que todos os espíritos entrem nos porcos. E Jesus permitiu. E os porcos, totalmente descontrolados, diz que eram uns 1000 porcos, totalmente descontrolados, correram em direção ao rio e morreram afogados. O rapaz se libertou. O rapaz, depois dessa sessão de desobsessão divina, ele se viu livre da influência nociva daqueles espíritos. E aí, depois de refeito, depois de tomar consciência da sua situação, ele pede a Jesus para fazer parte do seu grupo, do seu discipulado. E Jesus lhe responde: volta para a tua casa. E esta resposta de Jesus, meus irmãos, pode ser interpretada de várias maneiras, não é? Porque ele estava ausente da sua casa, não é, meus irmãos? Ele estava ausente da sua casa espiritual. Ele não tinha mais domínio de si mesmo. E Jesus diz: volta para a sua casa. Tanto pode ser a sua casa, não é?
a casa dele, a sua moradia, como pode ser o seu espírito. Agora, ele se tornava senhor da sua vontade, por não estar mais sob o domínio daquelas almas sofredoras. Tanto é que ele pede a Jesus para fazer parte do seu discipulado, porque tem consciência de que precisa mudar o rumo da sua vida. E Jesus permite isso, meus irmãos. A continuação dessa história está num livro da Ivone Pereira, a Ivone do Amaral Pereira. Esse livro intitula-se Encontros com Jesus. A Ivone do Amaral Pereira, meus irmãos, foi uma médium que trabalhou muito em favor dos necessitados, dos infelizes. Ela era constantemente auxiliada pelo Dr. Bezerra de Menezes, que a chamava durante o sono físico, para que ela pudesse auxiliar os sofredores, através da sua mediunidade de desdobramento. A Ivone Pereira é muito conhecida por uma obra assim importante, O Vale dos Suicidas, não é? Que ela psicografou. E neste livro, Encontros com Jesus, ela narra passagens do Evangelho. E esta passagem do endemoniado gadareno é narrada por ela e traz explicações muito importantes para o nosso entendimento. Ela diz, por exemplo, que em Gadara estava para eclodir uma epidemia que praticamente iria dizimar toda a população. Era uma doença transmitida pelos porcos. Então, quando Jesus permitiu que os espíritos se apossassem dos porcos, ele estava libertando Gadara, libertando os habitantes de Gadara daquela epidemia cruel. Esta é uma explicação. E a Ivone traz mais esclarecimentos a este respeito. Ela diz que o rapaz se chamava Benjamim. Era Benjamim que estava sob o efeito de uma subjugação. E como é que o Benjamim entrou nesta situação? Simplesmente por conta da sua postura. Simplesmente por conta da sua invigilância. Ele vivia, meus irmãos, uma vida desregrada, em todos os sentidos. Pensamentos, palavras, emoções, sentimentos e atitudes. Era uma conduta totalmente desregrada, alimentada pelo ódio, pela revolta, pelo desejo de vingança e pelo sexo totalmente desequilibrado. Com essa postura tão destrutiva, ele conseguiu atrair
mentes, espíritos na mesma frequência vibratória que acabaram por dominá-lo. Então, Benjamim, não é? Assim, escolheu, através da sua maneira de viver e de pensar, os espíritos que dele se aproximaram e passaram a influenciar a sua vida. Agora ele era outra pessoa, meus irmãos. Libertado por Jesus desta subjugação, ele assumiu o controle da sua vontade, o controle do seu comportamento. E narra Ivone que ele fez parte do discipulado de Jesus, que ele acompanhou Jesus em suas peregrinações. Esta atitude do Mestre traz para nós a certeza da misericórdia de Deus, não é, meus irmãos? Que não abandona seus filhos. Ninguém está abandonado, ninguém está perdido. Nós podemos nos afundar no abismo de erros, de enganos, mas no momento em que nos conscientizarmos da necessidade de trilharmos caminhos diferentes, renovadores, construtivos, a bondade de Deus nos permite seguir novos rumos, seguir novas direções, em busca da espiritualização das nossas almas. E foi isso que aconteceu com ele, meus irmãos. E é isso que acontece com cada um de nós. Nenhum de nós está livre de sermos assediados por espíritos menos esclarecidos e sofredores. A porta aberta, meus irmãos, é a sintonia. É a sintonia que nós mantemos. Pensamentos elevados, sentimentos e emoções construtivas abrem as portas da conexão com o divino. Agora, pensamentos destrutivos, emoções e sentimentos negativos abrem brechas para que nós nos sintonizemos com espíritos sofredores, com aqueles que ainda estão presos aos laços de vingança, de ódio e de cobrança dos erros que nós cometemos. Para finalizar, meus irmãos, vou lembrar aqui uma passagem da vida do Chico, em que o Chico foi questionado por uma senhora muito aflita, muito agoniada, porque ela estava muito incomodada com a postura de uma vizinha que ela não considerava uma pessoa amiga e que, segundo ela, era capaz
de fazer mal aos outros. Aí ela pergunta ao Chico: Chico, macumba pega? Aí o Chico, diante desta pergunta, dá-lhe uma resposta com exemplo. Minha irmã, se numa parede houver um grande buraco e a irmã jogar uma bola por esse buraco, o que vai acontecer? A bola vai passar, respondeu ela. Aí o Chico disse: e se nessa parede, minha irmã, não houver buraco? Ela disse: a bola bate e volta. Então, essa foi a explicação clara, simples e objetiva do Chico. O buraco é a brecha que nós mantemos, não é? É a brecha, né? É a porta que nós abrimos para que as interferências negativas, para que as influências negativas possam passar e nos atingir. Se não houver buraco, se não houver brecha, meus irmãos, nós estaremos protegidos. Nós estaremos fortalecidos espiritualmente. Por esta razão é que o Mestre deixa bem claro para nós: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então, a vigilância, não é? As nossas atitudes, o nosso comportamento, unido à oração, à elevação do pensamento, a oração transformada em atitude, esses dois elementos tão poderosos é que vão nos garantir a defesa contra as influências negativas dos espíritos em nossas vidas. E agora nós vamos aproveitar este momento para trazermos a música que é energia poderosa, que é a terapia da alma. Então vamos trazer a música para a elevação da nossa frequência vibratória. E a música escolhida hoje é a música intitulada Creio em Ti. Creio em Ti foi uma música que fez muito sucesso na voz de um cantor chamado Francisco Egídio. Ele já não está mais neste plano, ele já está no plano espiritual, Francisco Egídio. E a música diz assim: creio em Ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em Ti, pois sei que quando é noite aqui, é dia ali. Creio em Ti porque me deixa o riso tu, me deixa o amor, o meu amor. Creio em Ti, creio em Ti. Se o véu da paz sobre nós descer, eu creio em Ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em Ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar,
Que Deus nos abençoe a todos, meus irmãos, e que nós nos fortaleçamos cada vez mais para conseguirmos continuar a nossa jornada sob a sua proteção misericordiosa. Muita paz. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.